Em um dos lugares mais remotos do mundo, bem próximo às margens do Mar Morto, que é conhecido pelas escrituras sagradas como o Mar Salgado, cuja vida deixou de existir por causa da intensidade dos minerais, visitaremos agora Masada. Caminhando por este deserto sem fim, repleto de sal, gesso, enxofre, nossas mentes começam a imaginar como viveram aqui, em um lugar tão hostil, homens, mulheres e crianças. E o que os levaria a um destino tão cruel? Para compreendermos isto melhor, vamos nos elevar à montanha de Masada e recordarmos juntos o que a história nos revela sobre este capítulo tão sombrio da humanidade. Ao terminarmos nossa jornada, compreenderemos melhor o significado da expressão dita por judeus do mundo inteiro: Masada nunca mais. Masada, ou Metzadá em hebraico, é uma fortaleza natural de beleza mágica no deserto da Judéia, sobre o Mar Morto. É o símbolo da destruição do antigo reino de Israel e da violenta ação contra o último reduto dos judeus pelo exército romano no ano 73. Ela foi construída como um complexo de palácios no estilo clássico do Império Romano Antigo por Herodes o Grande, rei da Judéia, que reinou por toda esta região entre o ano 37 a.C. e 4 a.C. Os acampamentos, fortificações e a rampa para ataques que circundam o monumento constituem o mais complexo conjunto de cerco romano a sobreviver até os dias de hoje. Fugiram para ali um grupo de judeus que buscavam refúgio após o cerco romano no ano 70. O grupo era constituído por menos de 1.000 pessoas, incluindo mulheres e crianças, e era liderado por Eliezer ben Yair, resistindo por 2 anos ao cerco romano, mas foi subjugado pelos 15.000 soldados da 10ª Legião do exército mais poderoso da época. Os judeus que resistiram em Masada preferiram a morte a tornar-se escravos dos romanos e tiraram as suas vidas com suas próprias mãos. A única fonte histórica é representada pela obra de Flávio Josefo, em seu livro Guerra dos Judeus. Josefo era um judeu romanizado que escrevia para os romanos e queria, portanto, agradar ao seu público. Apesar disso, os historiadores modernos concordam que realmente um grupo da seita dos Zelotes matou a si e as suas famílias e atirou fogo em algumas construções em Masada. O relato de Flávio Josefo se mostrou bastante preciso. Ele, que era de uma família judaica de sacerdotes, era um jovem quando o evento ocorreu durante a grande revolta judaica contra Roma no ano 66 d.C. Nomeado governador da Galileia, sobreviveu ao pacto de suicídio, pacto que ele foi o próprio autor, dos últimos defensores da cidade de Yudfat, e se rendeu a Vespasiano, que logo após seria proclamado imperador. Sob o nome de Flávios Josefos, ou Flávio Josefo, tornou-se cidadão romano e um historiador bem-sucedido. No topo desta colina, Jonatas, o grande sacerdote, construiu uma fortaleza e a chamou de Masada. Depois disso, a construção do local foi realizada em grande parte pelo rei Herodes o Grande. Na primavera do ano 73 d.C., o general Silva reassumiu as operações militares no sul da Judéia. Restava então apenas um único centro de resistência judaico localizado em Masada. Em março, com o general Silva à frente, os homens da 10ª Legião saíram de Jerusalém e se dirigiram para o Mar Morto, ao sul, exatamente um dia antes de março terminar. Na primavera de 73 d.C., a fortaleza já estava ocupada por 960 zelotes, sob o domínio de Eliezer ben Yair. Outro comandante judeu que estava ali era um dos oficiais guerrilheiros envolvidos na defesa de Jerusalém, o zelote Judas. Ele tinha fugido para Masada após a captura da cidade e juntou-se a seus companheiros, preparando-se para uma longa permanência. Herodes o Grande tinha construído Masada como um local para retirar-se em tempos difíceis, decorando-o com afrescos e requintando-os com casas de banho.
Sempre havia a possibilidade que o seu próprio povo se rebelasse contra ele. E ele também sabia que a rainha Cleópatra do Egito estava de olho em seu reino. Apenas a sua firme amizade com Marco Antônio o mantinha no trono. Além do confortável palácio que Herodes construíra na extremidade ocidental do topo, ele também manteve um grandioso arsenal em Massada. Quando os zelotes conquistaram a fortaleza, encontraram ali um estoque de armas suficiente para equipar um exército de 10.000 homens. Os armazéns estavam cheios de grãos, óleo, tâmaras e vinho, enquanto os jardins férteis podiam providenciar alimentos frescos e os canais entalhados na rocha calcária capturavam e conduziam a água da chuva para grandes reservatórios com capacidade superior a 200.000 galões. Quando o general Silva e a 10ª Legião chegaram à frente do penhasco de calcário gigante, Massada, cujo significado em hebraico é montanha firme, os zelotes já estavam ocupando a fortaleza há 7 anos. Desde o dia em que tinham massacrado a 3ª Legião da Galícia, que se posicionou ali no ano 66 d.C., no início da revolta judaica. Silva imediatamente colocou a 10ª Legião para trabalhar na construção de acampamentos ao lado oeste da montanha. Foram criados 8 acampamentos romanos na região. Os vestígios de suas muralhas e ruas ainda podem ser vistos atualmente do alto de Massada, envolvendo um número estimado de 15.000 legionários, auxiliares, seguidores de acampamentos e prisioneiros judeus escravizados. O general Silva, de origem hispânica, também construiu uma muralha que contornava Massada, com mais de 2 milhas de comprimento e interceptada por fortes e torres. A muralha tinha cerca de 3 metros de altura. Como nos acampamentos, a muralha ainda está lá, embora sua altura tenha se reduzido à metade com o passar dos séculos. Os romanos tiveram de levar todo o seu suprimento de água e alimento para o local, e o general Silva usou os prisioneiros judeus para este trabalho. O trabalho de construção foi reservado aos homens da 10ª Legião. Nem mesmo os auxiliares se envolveram na construção. Os legionários possuíam as habilidades necessárias e eram de confiança nesse assunto. Além disso, os romanos há muito sabiam que o trabalho duro endurece os homens. Havia apenas 2 caminhos para se alcançar o topo de Massada. Um deles, no lado oriental, chamado de Caminho da Serpente, que corre lateralmente na montanha por cerca de 6,5 km, tão estreito que alguém que o utilizasse teria que pôr exatamente um pé na frente do outro. O outro, no lado ocidental, era guardado por um forte a 450 metros de altura. A oeste, 137 metros abaixo do topo de Massada, e separado pelo Vale Rochoso, havia uma plataforma chamada Penhasco Branco. O general Silva decidiu que neste promontório seria construída uma única rampa para o topo da montanha. Dando as instruções para que seu oficial engenheiro-chefe realizasse tal operação, ele assistiu por semanas ao trabalho de movimentação de terra. Dia a dia, a rampa que cobria o vale entre o Penhasco Branco e Massada foi subindo pela lateral da montanha. Com um gradiente de 1:3 e uma base de 210 metros, ela finalmente alcançou os 100 metros de altura. No topo dela, uma plataforma de 22 metros de altura por 22 de largura foi construída. Uma torre de cerco de 28 metros de altura foi rolada rampa acima e depois alojada contra a muralha, enquanto os artilheiros nos vários níveis da torre mantinham fogo constante com catapultas, mantendo as posições de defesas próximas livres dos defensores judeus. O bate-estaca do nível inferior golpeava a base da muralha de pedra. Com o tempo, a muralha cedeu, e os homens da 10ª Legião entraram pela brecha e verificaram que os zelotes tinham construído uma segunda muralha interna. Quando os bate-estacas romanos atacaram essa segunda muralha, e seus primeiros golpes derrubaram a terra que cobria, revelou-se que ela tinha sido construída com vigas de madeiras deitadas, alternadas, com camadas de pedra. Como Júlio César descobrira na Gália um século antes, quando ele e a 10ª Legião cercavam fortalezas gaulesas, os bate-estacas não tinham qualquer efeito sobre as muralhas desse tipo. A madeira absorvia os golpes do bate-estaca.
Na tarde de 2 de maio, o general romano Silva cancelou o trabalho das equipes do Batistaca e enviou homens armados com tochas flamejantes. A muralha queimou rapidamente. Um vento forte soprou inicialmente sobre os romanos antes de mudar de direção e apagar as chamas. Deixando um guarda forte na muralha queimada para assegurar que nenhum judeu escaparia à noite, Silva ordenou que fossem feitas as preparações para um ataque total na manhã seguinte, pela brecha da muralha queimada. Depois foi dormir. Os zelotes de Massada podiam ver o que estava acontecendo do outro lado da muralha. Eles sabiam que no dia seguinte ocorreria o ataque final dos romanos. Mas naquela noite, após o discurso do chefe da fortaleza, os homens concordaram que preferiam morrer em honra do que cair nas mãos de romanos incircuncisos. Eles se voltaram às mulheres e os filhos, cortando-lhes os pescoços. Em seguida, pediram aos seus companheiros para os matarem. Uma vez mortos, 10 zelotes, incluindo Eleazar ben Yair, o líder, permaneceram. Eles queimaram tudo o que possuíam, escreveram seus nomes em pedaços de cerâmica quebrada e sortearam qual deles mataria os outros. No final, um homem permaneceu. Após atear fogo no palácio, ele caiu sobre sua própria espada ao lado de sua família, que já estava morta. Na manhã de 3 de maio, os soldados da 10ª Legião Hispânica passaram por uma brecha na segunda muralha, prontos a lutar, mas não estavam preparados para o silêncio desolador que os recebeu. Ao gritarem, convocando os judeus para lutar, vieram apenas uma idosa, seguida por uma mulher mais jovem, uma parente de Eleazar e 5 crianças pequenas, enquanto todos os outros estavam mortos. Essas mulheres e crianças esconderam-se em um dos canais subterrâneos de água. Ao chegar no topo das construções, os romanos descobriram os corpos dos mortos e enalteceram a nobreza final dos zelotes. Isto marcou o fim da primeira revolta judaica. Depois de Massada, não haviam mais rebeldes na Terra Santa para lutar contra os romanos. Massada passou por intensas escavações arqueológicas entre 1963 e 1965, realizadas pelo general Igal Yadin, com a colaboração de centenas de voluntários provenientes de Israel e do mundo inteiro. Este é o motivo pelo qual os judeus do mundo inteiro dizem Massada nunca mais, lembrando de que o massacre de Massada jamais deverá ser repetido.